Quero partilhar com você nesse momento a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, dos versículos 45 a 52. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Percebe-se através desse texto da palavra de Deus que esse milagre ele se deu após a multiplicação dos pães e peixes em um lugar retirado da cidade, afastado. O Senhor Jesus Cristo ele prontamente provoca um estar em solitude diante de Deus. Ele primeiro despede as multidões, orientando-as para que retornem às suas casas. Após fazer isto, ele pede também que os seus discípulos entrem no barco e atravessem o mar. E ele então, ficando sozinho em terra, sobe ao monte para orar. Há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão, que é prejudicial à vida emocional de qualquer pessoa, porque é quando você não quer estar sozinho te faz sofrer, mas você é obrigado a estar por não ter outra opção. Solitude é quando você provoca um estar sozinho da companhia de pessoas para estar na companhia do Senhor Jesus Cristo. Jesus provoca esse estar sozinho da multidão dos discípulos para estar na companhia do Pai em oração íntima, pessoal. Nós ficamos a refletir assim: se o próprio Cristo, que é Deus, Filho, com todos os atributos presentes na pessoa do Pai, inclusive é o Todo-Poderoso, se Ele viveu, e podemos dizer que Jesus respirava a oração, a vida de Jesus, frequentemente o Senhor levantava pelas madrugadas, o Senhor subia ao monte, o Senhor estava em constante oração. E nós, tão pequenos e frágeis, tão necessitados de Deus, quer reconheçamos, quer não, nós somos totalmente necessitados de Deus. Pensem comigo o quanto que nós precisamos, assim como Jesus, separar tempo, afastar-nos da companhia das pessoas para estar na companhia de Jesus. Isto pode ser aí mesmo na sua casa. Entrar no seu quarto, fechar a porta, e o seu quarto pode ser o seu monte de comunhão individual, pessoal, com o Senhor Deus. Sair
de muitas conversas, muito barulho, muitos assuntos, para fazer de Cristo a sua única atenção, o seu foco, a fim de falar com Ele, somente com Ele, a fim de ouvir-lhe e ouvir unicamente a Ele. Depois de fazer isso, o Senhor Jesus Cristo, certamente na sua oração, enquanto o Senhor estava no monte sozinho orando, os discípulos estavam no meio do mar, em aflição, e muito provavelmente o Senhor Jesus Cristo intercedia pelos seus discípulos em aflição. Assim como diz a Escritura Sagrada que o Senhor está assentado à direita do Pai e Ele é o nosso intercessor, Ele intercede pelos seus. Em tantos momentos nós o vemos na Escritura também intercedendo pelos seus discípulos. Em João capítulo 17, o Senhor intercede pelos seus discípulos. Então, o Senhor Jesus Cristo é aquele que ora por servos, filhos e filhas que encontram-se no meio da escuridão, no meio do deserto, no meio do frio, do medo, da insegurança, de situações onde você não consegue enxergar nada à sua frente, a não ser tempestades, águas turvas, escuridão, dor. Mas você tem um Senhor que está assentado à destra de Deus, o Pai, e ora por você e clama, suplica ao Pai pela sua vida. O texto também diz que quando o Senhor desce do monte ainda em terra, o Senhor, ele toma conhecimento, porque Ele é onisciente, Ele é Deus, que os seus discípulos estavam em aflição. E Ele vai por sobre as águas ao encontro dos seus discípulos e Ele encontra os seus discípulos numa situação de tamanha aflição, angústia, risco de vida. E quando os discípulos veem Jesus vindo na direção deles, os discípulos pensam que se tratavam de um fantasma. Eu quero que você pense em duas coisas. Primeiro, a superstição que ainda habitava o coração dos discípulos. Os discípulos acreditavam na existência de fantasma. Eles eram discípulos de Jesus, mas ainda habitava trevas no coração deles. Quero que você pense também no quanto que as aflições, o medo e a insegurança distorcem a nossa percepção da realidade. Quantas vezes, movidos pelo medo, pela provação, pela angústia, com as emoções completamente abaladas, nós não enxergamos com realismo, com clareza, com precisão. E o Senhor se aproxima deles e sobe no barco: sou eu, não temais. Que voz maravilhosa essa desse Senhor misericordioso, paciente, bondoso, que chega aos seus ouvidos, aos meus. No meio de tamanhos medos, aflições, tormentos, provações, enfermidades, dor, insegurança profunda, risco de vida. E fala ao nosso coração dizendo: não temais. Não tenha medo, está tudo sob controle. Eu estou aqui. Jesus pode estar muito perto de você, junto de ti. Mas você precisa
ouvi-lo com clareza, falar ao teu coração e dizer a você: não tenha medo, está tudo sob controle, tudo debaixo do domínio desse Deus soberano que tem os fenômenos da natureza, que tem a nossa própria vida, tudo debaixo do seu domínio. E então, aonde havia tempestade, houve calmaria. É tempo de enxergar com clareza. É tempo de pedir ao Senhor que lance luz sobre as trevas do nosso coração e nos ajude a vê-lo misericordiosamente vindo na nossa direção. Especialmente, é tempo de ouvi-lo, falar e calar no mais fundo de nós. Não temais, sou eu. Eu estou aqui, está tudo sob controle. Que Deus te abençoe e que você fique com a voz do Senhor dentro do teu coração.